Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e no vídeo de hoje eu vou mostrar para você como você vai utilizar uma ferramenta de inteligência artificial para aumentar a resolução das suas imagens. Sim, você pode aumentar a qualidade das suas imagens e até a resolução da imagem utilizando uma ferramenta de IA 100% gratuita, que você pode instalar no Windows, no Mac e também no Linux. Para fazer isso, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o navegador para a gente baixar essa ferramenta. Então você vai vir aqui no seu navegador e você vai acessar o site upscale.org, upscayl.org. É esse site aqui que você vai acessar e você vai se deparar com essa cara aqui do site. Para a gente fazer o download, é só você clicar aqui em cima em download e ele vai descer a página até as opções. Aí você vai escolher a opção do sistema operacional que você está utilizando, seja Linux, Mac, Windows, ou em breve vai ter a opção provavelmente para dispositivos móveis. Por enquanto que eu estou gravando esse vídeo não tem. No meu caso, como eu estou utilizando o Windows, eu vou fazer a instalação no Windows. Então a gente vai clicar na opção do Windows e aqui você pode baixar um instalador para já instalar no seu computador ou o arquivo zip. No caso aqui, como eu já quero baixar e instalar, eu vou utilizar a opção exe installer. Então vou clicar aqui nessa opção e ele vai começar o download aqui no navegador. É só você aguardar o download, é menos do que 300 MB, como você pode visualizar. Você vai clicar então no arquivo e é só você fazer a instalação. Nesse caso aqui, o Windows bloqueou a instalação. Para eu conseguir fazer a instalação, eu vou clicar em mais informações e é só eu clicar em executar assim mesmo. E pode ser que o Windows peça uma confirmação para você, é só você confirmar. E aqui nós estamos na tela da instalação, então a instalação ela é bem simples. É só você clicar em instalar, ele vai começar a carregar aqui a instalação e pronto, já fez a instalação do aplicativo. No caso, como eu já quero utilizar esse aplicativo, eu vou deixar essa opção para ele já executar o aplicativo, tá? Se você não quiser que já executar o aplicativo, é só você desmarcar essa opção. Vou clicar em concluir. Pronto, aqui está o aplicativo que a gente vai utilizar para aumentar a resolução das nossas imagens. Eu já posso fechar o navegador para a gente ficar só com o aplicativo para a gente conseguir visualizar melhor. Vou maximizar aqui o aplicativo e você vai ver que ele é bem simples esse aplicativo, ó. Nós temos aqui a opção do Upscale. Então aqui nessa primeira opção, nós temos a opção para você selecionar aonde está a imagem, o modelo que você vai utilizar de inteligência artificial para ele fazer esse Upscale. Então você vai selecionar aqui um modelo, eu vou mostrar para você cada um dos modelos. E aqui embaixo é a pastinha de saída, aonde vão esses modelos que ele vai fazer o Upscale. E aqui embaixo é para ele começar a fazer o Upscale nessa imagem. Depois nós temos a opção de Settings e aqui tem mais algumas configurações, como a Wiki, onde você pode ler mais e aprender mais sobre o aplicativo, a opção de você doar, então se você tiver condições, quiser doar para o projeto, já que você está utilizando o aplicativo gratuitamente, né? Se você tem opções, nada mais justo do que você ajudar o aplicativo. Aqui embaixo então nós temos os logs. Descendo mais um pouco, nós temos o tema. Eu estou utilizando o tema padrão mesmo, que é esse tema mais dark, que eu prefiro utilizar. E aqui nós temos algumas configurações importantes. A imagem aqui eu sempre recomendo que você utilize PNG, porque o formato PNG, a extensão PNG, ela trabalha com a transparência da imagem, com o canal alfa. Então é importante, né, se você for utilizar uma imagem com PNG, você deixar já nessa opção. Aqui na parte de baixo, então, nós temos a escala. Então a gente tem a escala de uma vez ou até 4 vezes, ou seja, ele vai pegar a sua foto e vai ampliar ela 4 vezes utilizando inteligência artificial. Embaixo nós temos a opção de compressão, no caso aqui a gente não vai utilizar, até porque está na versão experimental. Descendo mais um pouco, nós temos a opção da pasta para você salvar, nós não vamos habilitar essa opção. Embaixo nós temos a opção para você sobrescrever o arquivo. Eu não recomendo que você habilite essa opção, tá? Senão ele vai sobrescrever o seu arquivo original, sua foto original. Então não habilite essa opção para ele criar uma cópia nova, né? Um arquivo novo e manter o seu arquivo original intacto. Então não habilite essa opção. E embaixo tem a opção para você desabilitar as notificações.
No caso aqui, quando ele termina de fazer a conversão, né, de fazer o upscaling, ele manda uma notificação aqui no Windows. Se você não quiser receber, é só você desabilitar. Descendo mais um pouco, então, nós temos a opção para você customizar modelos e também para você resetar. Então, se você fez uma bagunça aqui, mudou várias configurações e quer voltar para o padrão de fábrica, escolhe aqui essa opção do reset. Nessa parte aqui dos settings, o mais importante mesmo é o tipo da imagem, que eu recomendo sempre que você utilize PNG, e aqui o tamanho, a escala da resolução da imagem. Para o nosso exemplo, eu vou deixar na maior que a gente tem, que é 4 vezes o tamanho que ele vai transformar a imagem. Vamos voltar então aqui para o Upscale. Aqui então a gente vai selecionar a imagem, então você deve clicar em Select Image. Então nós vamos clicar em cima da imagem que a gente quer aumentar essa resolução. Eu vou pegar essa primeira imagem aqui, ó, o Meldor Idol, só para a gente visualizar essa imagem, para você ver, ó, como é uma imagem bem simples, a gente já vai conseguir visualizar alguns detalhes bem interessantes. Só clicar na imagem, clica em abrir. Aqui você seleciona o modelo, eu vou deixar nesse primeiro modelo mesmo, tá? Eu acredito que já vai resolver aqui a nossa escala para esse tipo de imagem. Aqui nós temos a pasta de saída, ou seja, onde ele vai enviar esse documento novo, né? Essa imagem nova que ele vai criar, dessa conversão que ele vai fazer, desse upscaling que ele vai fazer. Vou selecionar aqui a própria pastinha de imagens, então é só você clicar em cima dela, selecionar pasta. E aqui você pode observar, ó, que a imagem ela tem um tamanho de 260 por 348 pixels. Essa imagem ela é bem pequenininha. E ele vai converter ela para o tamanho de 1040 por 1392 pixels. Então vai ficar uma imagem bem maior e com uma qualidade bem maior também. Agora é só a gente clicar em Upscale para ele fazer essa configuração, para ele fazer esse Upscale. Então eu vou clicar aqui no botão roxo. Ele vai começar a fazer o upscale. Lembre-se que tem uma inteligência artificial tentando entender a imagem, montar a imagem aqui para a gente com essa resolução maior. E pronto, ele já terminou de fazer o upscale. Foi bem rápido, né? Aqui então a gente pode visualizar, ó, até no próprio aplicativo ele mostra, ó. Aqui é parte da imagem original, perceba como ela é meio borrada aqui nos cantos, ó. E essa daqui é a imagem já feito esse upscale, né? Aumentado essa resolução e essa qualidade da imagem. E a gente pode utilizar até essas barrinhas, ó, para você ver a imagem original e para você ver a imagem nova. Olha só como aumenta a resolução da imagem, como ela fica muito mais clara para a gente conseguir visualizar, ó. Aqui a gente consegue ver bem, ó. Antes era tudo meio borrado e depois na conversão ficou com a qualidade bem maior. O mais interessante é quando eu abro a imagem uma do lado da outra. Então eu vou fazer isso para você visualizar. Deixa eu abrir então aqui a pastinha de imagens. Aqui a pastinha está aqui no meu segundo monitor, tá? Deixa eu trazer ele para cá para a gente conseguir visualizar. Essa daqui então é a imagem original. Eu vou abrir ela aqui no próprio Windows. Ó, aqui tem a imagem e eu vou abrir a imagem nova que a gente fez o upscaling. Olha só o tamanho da imagem. Só por aqui a gente já consegue identificar. Deixa eu botar uma janela do lado da outra, que vai ficar melhor ainda para a gente ver, ó. Então olha só, a imagem original ela tinha esse tamanho aqui, ó. Ela era bem pequenininha. A imagem nova ela é bem maior. Isso porque a gente está vendo só 67%, a gente não está vendo 100% igual essa, ó. Se eu colocar aqui em 100% para você ver, olha a qualidade, olha o tamanho que ficou essa imagem em relação a essa. E se a gente aproximar, aí sim que a gente consegue ver os detalhes. Olha só aqui na fonte, ó. Eu vou aumentar aqui a fonte, vou aproximar mais, vou aumentar essa mais ou menos o tamanho para você ver. E olha a qualidade que ficou a imagem aqui da direita, que a gente fez o upscale, com a imagem que a gente tinha original. Percebe como as bordas aqui, ó, são bem mais borradas, digamos assim, porque a gente até aplicou um zoom, né? E aqui elas estão bem mais nítidas, ó. A gente consegue entender certinho aqui a linha que faz ali essa fonte, né? Esse M, esse castelo aqui na parte de cima, ó. Então a gente consegue identificar certinho. Se a gente vir aqui para o cenário, ó, para essa parte de baixo, a gente consegue visualizar bem os detalhes, ó. Então agora eu consigo identificar melhor o detalhe das pedras, consigo ver aqui o detalhe das árvores. E um ponto muito importante, tá?
Isso daqui é uma inteligência artificial, então ainda você vai encontrar alguns errinhos, tá? Como aqui você pode ver que tem alguns errinhos aqui na imagem, ó, em relação à imagem original, tá? Então ela não é 100% perfeita, tá? Você vai encontrar alguns errinhos dependendo da imagem que você utilizar. Olha só que interessante que ficou. E quando a gente tira o zoom, logicamente, né? Se eu colocar o zoom aqui de 67% e o mesmo zoom aqui de 67%, não sei, nem dá para colocar 67% aqui, ó. Olha o tamanho que fica. Se eu tentar deixar no mesmo tamanho ali da imagem do lado, aí sim que ela fica com a resolução bem pior. Então isso que a gente fez, esse detalhe, né? Somente com uma imagem bem simples, ó. Agora vamos fazer esse detalhe com uma imagem um pouquinho melhor, com a imagem desse cachorrinho que nós temos aqui, ó. Então se eu abrir a imagem aqui só para a gente ver, ó, é uma imagem que ela está numa qualidade até que boa. Só que lógico, quando você aproxima, você vai conseguir ver os detalhes, ó. Então a gente pode ver que a imagem não tem uma resolução boa, ó. Eu não consigo identificar direitinho aqui os pelinhos do doguinho e tudo mais. Vamos colocar essa imagem naquela ferramenta e ver o resultado que fica? Eu vou fechar aqui a visualização. Vamos voltar aqui para o aplicativo, vou selecionar a imagem do cachorrinho, vou abrir ela, aqui ele já carregou a imagem. Logicamente eu posso utilizar outros modelos, tá? Mas no final eu vou mostrar cada um dos modelos e os detalhes para você, se você tiver esse interesse de ver cada um desses modelos. Eu vou deixar no modelo padrão mesmo. Aqui na pasta de saída a gente já configurou a pastinha de imagens, e aqui a gente pode ver o tamanho original da imagem, ó. 563 por 751 pixels, e ele vai colocar essa imagem com um tamanho de 2252 pixels por 3004 pixels, então vai ser uma imagem 4 vezes maior. E lógico, aqui nas configurações você pode trocar essa configuração aqui, né? Se de repente você não precisa de 4 vezes, você quer só 2 vezes, você pode colocar a opção de 2 vezes, que provavelmente já vai atender você, tá bom? Nesse caso eu vou deixar na resolução máxima para você ver tudo que esse sistema consegue fazer. E agora é só a gente clicar no botão roxo. Ele vai começar a trabalhar a imagem. Dependendo com a imagem, tá? Pode ser que leve um pouquinho mais de tempo. Tá? Então se você já estiver colocando uma imagem em 4K e quiser que ele aumente 4 vezes esse tamanho dessa imagem, pode ser que ele demore mais para fazer esse processamento. Como eu estou utilizando imagens pequenas, aqui ele está fazendo o processamento relativamente bem rápido, né? Como a gente pode ver. E olha só, já temos aqui o nosso doguinho com a imagem 4 vezes maior. Então lembrando, ó, o canto esquerdo é a imagem original e o canto direito é a imagem com esse upscaling, né? Com essa escala aumentada de resolução. E por aqui a gente já consegue identificar a resolução, ó. Como é a imagem original. Aqui você consegue ver bem, principalmente os detalhes aqui do pelinho branco, ó, na parte escura. E se a gente passar para cá, olha que incrível que é isso aqui, cara. É muito incrível ver esses detalhes, ó. Aqui a gente consegue contar os pelinhos que tem, ó. Aqui já ficaria bem mais difícil de contar os pelinhos. E vai ficar mais legal quando a gente colocar uma imagem do lado da outra. Então deixa eu minimizar aqui. Vou abrir aqui a pastinha de imagens novamente. Deixa eu abrir ela aqui no cantinho. Vou trazê-la aqui para vocês. Imagens. Vou abrir então a imagem original do doguinho. Aqui na esquerda. E a imagem feito esse upscale. Foi lá para o meu outro monitor. Aqui na direita. Deixa eu colocar uma do lado da outra. Então na direita é a imagem feito à escala. E na esquerda a imagem original. Por aqui a gente já consegue ver os tamanhos também, né? Então a imagem original, ó, ela é bem menor. E essa imagem que a gente fez upscale, ela só está 31% da aproximação. Tá? Então ela tá, teoricamente ela está bem longe, mas ela está bem maior já aqui para a gente. Por aqui a gente já consegue ter uma baita de uma definição, né, de diferença. Se eu tentar deixar essa imagem aqui, ó, no mesmo tamanho dessa outra, mais ou menos aqui fica do mesmo tamanho, a gente vai conseguindo ver, ó, as diferenças, principalmente no olho do cachorrinho, olha só. E se a gente aproximar, aí é muita sacanagem, né? Olha só isso daqui, cara. Olha só essa resolução, a gente consegue contar os pelinhos aqui agora, ó, que tem aqui ao redor do olho dele. Olha aqui como ficou o olho, ó, com maior resolução. O brilho aqui dos olhos, ó, ficou bem nítido aqui pra gente. O focinho aqui a gente consegue identificar, ó, até a textura do focinho a gente consegue ver. Aqui na boca a gente consegue contar os pelinhos que tem aqui, ó,
embaixo da boca do focinho dele, olha só. Aqui na língua também a gente consegue ver, né? Ó, a gente consegue ver os pelinhos passando ali atrás da língua, ó, com toda a resolução. E o mais legal é que se a gente vir aqui para o canto, ó, nessa parte aqui, se eu trouxer aqui para o lado, olha a diferença de como é a imagem original e como ficou a imagem agora com esse upscale. Então você pode deixar as suas imagens ou a imagem dos seus bichinhos numa resolução bem maior para você postar aí nas suas redes sociais. Olha que legal que ficou. Essa ferramenta realmente é muito incrível e eu fiquei de cara que ela é gratuita. É só você baixar, instalar e utilizar a ferramenta aí no seu computador. E agora, para os nerds, eu vou mostrar cada um daqueles modelos para você ver as diferenças de cada um dos modelos. Então deixa eu fechar aqui a imagem. E aqui você pode ver, ó, que eu já fiz a transformação para cada uma dessas imagens aqui, da imagem do Destiny, tá? Essas opções que tem aqui, ó, são as opções que tem aqui para a gente fazer a conversão para os modelos de IA que a gente pode selecionar para ele gerar a foto, tá? Então eu vou mostrar cada um desses modelos para vocês e para vocês entenderem a diferença de cada modelo, porque como eu falei, né, esse modelo aqui ele apresenta alguns errinhos, tá? Então se você notar bem a atenção ou dependendo da foto também, você vai notar uns errinhos. Mas dependendo da foto também que você for utilizar, de repente um outro modelo faz mais sentido, né? Então de repente esse primeiro modelo não vai ficar tão legal. O modelo de repente Ultra Sharp já vai ficar mais interessante. Então depende muito da foto. Então qual que é a minha dica? Baixa o aplicativo e vai testando. Pega uma foto aí e testa todos os modelos com essa foto. Vê qual que você acha que fica melhor para a foto que você está utilizando. No caso aqui eu já fiz a conversão em todos os modelos, né? Então a gente só vai visualizar a imagem do Destiny. Essa imagem aqui, ó, é a imagem original. Deixa eu abrir ela para vocês visualizarem, ó. Então ela é bem pequenininha, ó. Ela também está naquela resolução de menos de 300 pixels. E eu vou abrir essa imagem aqui, ó. Vamos começar com essa primeira da arte digital. Deixa eu buscar ela lá do meu outro monitor. Vou colocar uma do lado da outra para a gente ver todos esses detalhes, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Opa, coloquei invertido. Deixa eu desinverter aqui, passar essa para cá e essa para cá. Pronto. Para você ter associado, né, que sempre na esquerda vai estar o original e na direita eu vou colocar a imagem com esse upscaling. Aqui no caso, ó, se a gente notar bem, se eu aproximar bem a imagem original, a gente vai ver que a gente não consegue identificar muita coisa, né? Então aqui a gente tem uma espécie de um ser gigante aqui, né? De um gigante, de repente com um olho verde. Aqui talvez seja um personagem, né? Então a gente não consegue identificar bem. Ele está dentro de um ambiente meio verde, meio ácido, que eu não consigo ver se isso aqui é folhagem, isso aqui talvez seja pedra. Aqui na parte de baixo a gente tem um castelo e tem aqui uma silhueta de um personagem que a gente consegue identificar. E aqui em cima a gente consegue ver que talvez seja um personagem ajoelhado numa montanha de gelo aqui, aparentemente, né? Meio azul desse jeito, parece ser gelo. E a gente consegue ver também que aqui a gente tem uma escrita, ó. Então a gente tem vários detalhes que se a gente aproximar, a gente consegue identificar nessa imagem. Nesse modelo aqui, ó, é o arte digital, é essa última opção, ó, que a gente tem aqui, tá? Então eu fiz a conversão para essa última opção. Então aqui a gente consegue visualizar que ele utilizou essa IA com esse estilo mais de arte digital. Então ele colocou um estilo nesse upscaling que ele fez na imagem, tá? Então se a gente visualizar aqui o castelo agora, ó, pegando da imagem original, a gente pode ver que não ficou tão bacana para esse tipo de imagem, tá? Então, ó, o castelo ele ficou bem deformado, como a gente pode ver. Aqui a gente consegue identificar melhor que tem um personagem aqui, né? Mas ele tá com o braço meio esquisito, ele tá meio com a mão cortada. Se a gente vier aqui do lado, ó, a gente pode ver que de repente tem um gigante aqui do lado. Deixa eu trazer a imagem original, ó. E aqui de repente é um personagem também estilizado. E aqui no canto direito a gente tem esse que ficou mais estranho para mim, né? Que aqui para mim, pelo menos para mim, parece uma ave, né? Parece que eu tenho um passarinho aqui, né? Tem a cabeça do pássaro tá aqui e as asas estão por aqui, ó. Então ficou meio esquisito, né? Aqui eu não consigo identificar que é de repente uma pessoa ajoelhada olhando para o castelo, de repente, né? Aqui para o horizonte, alguma coisa assim. Igual aqui me daria mais a impressão de que de repente é alguém ajoelhado com uma espada, de repente aqui, alguma coisa assim, olhando aqui para essa imensidão. Tá? Então para esse estilo, né, que ele utilizou de IA,
ficou meio caricato demais, né? Então tem muitas coisas que eu não consigo identificar. Se a gente olhar para os detalhes, principalmente aqui no texto, ó, o texto ele muda bastante, tá? E ele sempre dá um errinho no texto. A gente consegue ver que Destiny aqui ele conseguiu entender bem, até o logotipo aqui ele entendeu legal, né? O número tudo. E aqui, como as letras são menores, ele deu uma falhadinha aqui, ó. O C está meio falhado, o A ele acabou juntando aqui, ó, que a gente consegue identificar que seria o acento do A separado. Coleção aqui, o Azinho, ele deu um errinho. Se a gente olhar aqui na parte de baixo, a gente pode ver, ó, que aqui ele quase perdeu, né, essa escrita meio tribal que a gente tem aqui, ó. Os detalhes na parte de baixo ele praticamente perdeu, ó. A gente não consegue identificar os detalhes, que aqui na imagem original, apesar de ter pouca resolução, a gente consegue entender bem os detalhes. Mas como eu falei para você, esse é o estilo, é o modelo que a gente utilizou, tá? Então nesse modelo de arte digital, ele fica dessa forma. Se eu passar para o outro modelo, que é esse Fast Real e essa sigla aqui, ESRGAN, ele já vai ficar com um modelo diferente. Então a gente vai ver esses detalhes, tá? Lembrando, tudo que eu estou mudando aqui, que eu estou passando para vocês aqui em cima, são esses modelos que você seleciona aqui, tá? Então eu estou passando um por um aqui, dessa listagem aqui que eu falei para você testar, independente da foto que você selecione, né? Teste cada uma das opções para você ver qual que fica melhor. Então aqui nessa opção, vamos olhar ali para ver como é que fica. Ó, se a gente aproximar aqui agora, a gente pode ver que nós temos mais uma silhueta, de repente uma pessoa, de repente com chapéu aqui, que a gente pode ver um gigante. Agora eu consigo identificar que tem 3 pontos aqui verdes, ó. De repente aqui é um único olho, ou são 3 olhos que a gente tem aqui. Aqui fica o mais nítido a parte de cima, como se fosse um capacete. Depois a gente tem o castelo, ó, o castelo agora ficou mais interessante, ó, ele ficou mais parecido com o castelo que a gente tem aqui. Esse daqui, para mim, né, olhando na imagem original, parece ser uma varanda de repente, né? Aqui tem mais ou menos uma varanda, né? Não ficou tão legal assim também, mas a gente consegue identificar melhor. O personagem aqui, ó, tá bem melhor, então ele tá bem mais nítido para a gente identificar. O braço não ficou tão torto, aqui ele está segurando alguma coisa, dá meio que para identificar que tem uma magia aqui na mão azul, na mão dele. E aqui na parte de cima, eu consigo agora entender melhor que é uma pessoa ajoelhada aqui, ó. Então aqui para mim, esse tipo, né, de imagem ficou legal aqui do lado. Se a gente olhar a fonte, ó, vamos olhar o texto aqui na parte de cima, comparando com o original. Logicamente, no seu computador você pode fazer comparação direta de um modelo para o outro, né? Mas para você conseguir visualizar melhor, eu estou comparando só os dois, sempre com o original. No caso, ó, a gente pode ver que o logo não ficou legal, ele distorceu bem o logo, ó, não está certinho. Essa voltinha desse lado está bem legal, essa daqui não está legal. O texto aqui em clássicos, a palavra clássicos ficou mais ou menos interessante, tá? Mais aceitável do que a outra versão, eu acredito. E a coleção também, né? O A aqui sempre ficou com esse defeito, né? O A não ficou legal definitivamente. Já aqui embaixo, ó, a gente tem bem mais resolução, ó. Naquela outra opção que a gente escolheu, não dava para entender o que tinha aqui. Aqui já dá. Então se a gente olhar, ó, agora a gente consegue identificar bem essa escrita tribal que a gente tem aqui. Olha que interessante. E até as linhas, ó. Então deixa eu aproximar para você ver. Ó, a gente pode identificar que aqui de repente é um S, um N, aí tem outro símbolo aqui, né? Como eu falei para você, tem vários símbolos. Se você souber que fonte é essa, coloca aí nos comentários, né? Ou de repente é realmente uma fonte que existe na vida real, né? Coloca aí nos comentários, um mandarim, uma espécie de mandarim, alguma coisa assim, tá bom? Então olha só, esse tipo de modelo de inteligência artificial para essa foto ficou melhor. Vamos ver o outro então. Ó, o outro é o real, a primeira opção. Na primeira opção, ó, aqui ele já ficou um pouquinho mais borrado, eu não consigo entender muito bem aqui o que é esse bicho, né? Esse gigante, eu estou entendendo que é o gigante que tem aqui atrás. O personagem não ficou tão nítido dessa vez. Se a gente olhar o castelo, ó, o castelo também não está tão nítido, né? Parece uma massinha de modelar. O personagem aqui na parte de baixo ficou melhor. Eu acho que está melhor para a gente identificar ele. Eu consigo identificar que ele está com tipo uma roupa de samurai, né, de lutador assim da Ásia, alguma coisa do tipo. Aqui na parte de cima,
tá a mesma coisa aqui, eu não vi muita diferença, né, ó, em relação à outra comparação que a gente fez. E com o texto aqui em cima, eu acho que está interessante também. Deixa eu olhar o texto aqui em cima. Ó, o logotipo ele acertou, né, eu acho que está certinho. A fonte aqui, ó, o E já ficou um pouquinho mais torto, o A está um pouquinho mais torto também. O clássicos, ó, o acento aqui ele juntou tudo num A, né, na letra A. E aqui o C me parece meio esquisita agora a fonte, né? A fonte não ficou tão legal. E se a gente olhar aqui na parte de baixo, ele não ficou com tanta resolução, ele não ficou tão nítido aqui na parte de baixo, ó. Então essa primeira opção para essa imagem não fez tanto sentido, como você pode ver, né? Então como tem muito detalhes assim, ó, então para essa imagem não ficou legal esse tipo aqui de modelo de IA que a gente utilizou. Passando para o outro então, a gente tem o Remacre. Vamos ver como é que fica o Remacre no detalhe. Começando aqui pela parte verde. Ó, a gente pode ver que a gente tem um detalhe maior do personagem aqui. Eu consigo meio que identificar que ele está com aquele chapéu de palha da Ásia, né, que o pessoal usa, geralmente camponês usa quando a gente vê nos filmes. Aqui ele separou bem, ó, tem três bolinhas verdes aqui para fechar o olho desse gigante que eu estou identificando. Aqui eu consigo ver mais, né, um dorso de um personagem. Descendo aqui, olha só, o castelo ele ficou bem mais interessante, hein? Ó, ficou bem mais detalhado. Essa espécie de sacada que eu falei para você que tem no castelo, que eu identifiquei como sendo uma sacada, ó, ficou bem mais interessante. Olha o detalhe desse personagem, ó, tá bem mais nítido agora, então eu consigo identificar realmente que tem um personagem aqui com uma roupa de repente de um samurai, né? Lembra bastante uma roupa de repente de um Mortal Kombat, de um Sub-Zero antigo, né? Um Scorpion antigo, né? Essa roupa nesse estilo mais asiático ali. A gente consegue identificar com uma magia azul. E aqui no cantinho, ó, ficou mais a resolução aumentou ali do personagem, ó. Então eu pelo menos estou enxergando o personagem ajoelhado aqui, né, com uma capa de repente, né, olhando aqui para o horizonte. Olhando o texto aqui, vamos ver, ó. No texto aqui em cima, a gente pode ver que não ficou com tanta resolução, ele não ficou com a resolução legal, ó, tá até meio borradinho aqui o texto, ó. Aqui tanto o texto quanto o logotipo do jogo ficou meio borrado, e o texto aqui mesmo não ficou muito legal, ó, ele ficou meio borrado aqui o texto. Então para o texto, essa opção do Remacre, né, desse tipo de inteligência artificial aqui desse modelo, não fez tanto sentido para o texto, mas para o restante dos personagens eu acho que fez mais sentido. E aqui para baixo, vamos ver. Aqui para baixo ele meio que ficou esquisito, porque aqui no caso eu conseguia antes, né, na opção anterior eu conseguiria identificar um S aqui, ó. Agora não me parece mais um S, esse N aqui ficou esquisito, o restante aqui ficou meio esquisito essa opção, tá? Por isso que eu falei para você, teste cada uma das opções para você ver qual fica melhor para a sua imagem. E se você mexer com Photoshop, então você consegue colocar um pedaço dessa num pedaço da outra imagem, né? Fazer o seu Frankenstein, fazer a imagem do jeito que você quer, juntando esses pedaços, né? Depois nós temos aqui, ó, o Ultramix balanceado. Vamos visualizar o detalhe aqui do Ultramix. Deixa eu aproximar aqui para a gente ver, ó, o detalhe do Ultramix. Eu acho que a resolução aumentou, a gente consegue ver bem mais resolução essa pedra aqui, ó, e esses detalhes aqui que não sei se são cristais, o que é isso aqui. O personagem eu achei que ficou bem esquisito, não ficou tão identificável. Esse gigante que eu tô achando que é um gigante, eu achei que ficou melhor, esse gigante, a resolução dele, o destaque dele. Ó, nós temos um castelo aqui, eu acho que o anterior estava melhor o castelo, mas aqui ainda a gente tem essa sacada. Conseguimos identificar aqui o castelo. O personagem aqui também está legal, então a gente consegue ver a silhueta do personagem aqui. Deixa eu colocar o original só para você ver. Eu acho que aqui perdeu um pouquinho dos pontinhos amarelos que teriam aqui, ó. Aqui meio que perdeu. E aqui no personagem, ó, o personagem eu acho que ficou interessante ali. Acho que ele está com uma resolução até melhor para esse personagem. Olhando a fonte, vamos ver como é que ficou a fonte. Ó, a fonte a gente consegue ver que a resolução tá boa em relação ao anterior, né, que estava bem borrada a fonte. Essa daqui ficou melhor, o logotipo também está interessante. A fonte de baixo, o A, nunca ficou legal, em nenhuma das opções que a gente viu o A ficou legal, né? Mas o E, ó, já está bem compreensível. O clássicos aqui definitivamente não ficou bom também, ficou com bastante falha. E aqui na parte de baixo, aqui o S já ficou mais entendível.
O N aqui eu já meio que consegui entender. E aqui eu acho que ficou interessante para a parte de baixo. Nós temos mais uma opção, deixa eu ver. Temos, ó, esse daqui é o Ultra Sharp. Vamos ver como é que fica o Ultra Sharp aqui. Eu acho que é a última opção, o Ultra Sharp. Ó, nós temos aqui então o gigante, como eu falei para vocês. Esse daqui definitivamente não está parecido com um personagem. Aqui eu já não consigo identificar um personagem aqui, tá? Aqui, eu acho que a versão anterior, né, a outra que a gente olhou estava melhor, a outra imagem, a definição dessa pedra, dessa rocha aqui do lado. O castelo ficou bem deformado, essa varanda ali, né, essa sacada que nós temos aqui no castelo. O personagem ele perdeu um pouco de resolução, a silhueta dele, mas a gente consegue identificar ainda que é um personagem, mas eu acho que as versões anteriores estavam melhores. E esse daqui, eu acho que ele perdeu também resolução, não ficou tão legal esse personagem aqui. Na parte de cima, então, no Destiny aqui, na fonte, deixa eu ver como é que ficou. A fonte maior ficou interessante, não vejo muito defeito. Ela não está com tanta resolução quanto a versão anterior que a gente viu. E o logotipo aqui no cantinho ele não ficou redondinho certinho. Ó. Você pode ver que ele não ficou redondinho aqui, igual esse lado. Ó. E aqui também ficou meio borrado esse cantinho. E a parte de baixo não vou nem comentar, né? A letra de baixo ficou muito feia, essa letra de baixo. O A, nenhuma dos modos que a gente utilizou, das inteligências ali que a gente utilizou, conseguiu consertar esse A. A letra A. E aqui embaixo eu acho que ficou interessante também, ó. O S eu consigo entender. Esse N que eu estou julgando ser um N eu consigo entender também. Acho que ficou mais interessante. O N ficou bem parecido, ó. Na verdade, eu acho que teria essa cobrinha aqui, ó. Acho que ficou interessante. Deixa eu ver se tem mais imagens aqui para a gente olhar. Não, vai até Ultra Sharp. Então a gente viu cada um dos modelos aqui que você pode escolher para a sua imagem. Como eu falei para você, teste cada um deles, né? A ferramenta é gratuita, então você pode testar cada um para suas fotos. E logicamente, né, você viu ali que a foto do doguinho, cara, superou qualquer coisa, né? Então, o cachorrinho aqui a gente consegue ver nitidamente a melhoria que a gente teve na imagem utilizando a opção do cachorrinho, né? Então, ó, a foto da esquerda é original e a foto da direita como ficou com resolução. Olha só a diferença. Ficou muito melhor a foto do cachorrinho no canto direito aqui depois que a gente fez esse upscaling, tá bom? Então essa ferramenta eu indico para você, baixa, utiliza, ela é gratuita, você pode utilizar como você quiser, você já está com ela aí no seu computador. Deixa eu fechar ela aqui só para você ver. Aqui, ó, o ícone só para você ver é esse ícone aqui que aparece, tá? Ó. Então ele mostra aqui como se fossem as duas imagens na visualização. Então é só você abrir e utilizar a imagem. Se de repente, como eu falei para você, você pegar uma imagem muito grande, uma imagem que já está em 4K, se você for utilizar ela 4 vezes maior, dependendo do computador que você tiver, pode travar o seu computador. De repente colocar só 2 vezes maior, já que ela já está em 4K, né, ela vai ficar em 8K, faça mais sentido, né? Não precisa utilizar 4K. Mas se você tem uma imagem pequena, já utiliza a opção de 4 vezes que ele já vai colocar na resolução maior aqui para você, sem nenhum problema. E esse é o aplicativo que você pode utilizar para fazer o upscale nas suas imagens, tanto de resolução quanto de tamanho. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima.